passar, estamos dentro do nosso tempo, para a terceira apresentação do dia, que tem como tema Educar à Distância, Verdades de ter os filhos longe dos pais. A oradora vai ser a doutora Mwalwa Costa, que é terapeuta clínica infanto-juvenil num centro comunitário na área de Washington, D.C., Estados Unidos. Tem experiência em tratamento de saúde mental há mais de 17 anos. Tem como foco perceber o contexto sociocultural da criança ou jovem e o impacto disso na dinâmica familiar, de forma a promover o bem-estar do indivíduo e da família, e promover, assim, a integração da comunidade em que vive. Mwalwa encoraja clientes e as famílias a explorar o seu historial de traumas sob a abordagem humanista e existencial, assim também como usando a terapia cognitivo-comportamental para evocar as mudanças, né, nos clientes com dependência de substâncias, incluindo o álcool. Também podem contactá-la a partir do Instagram. A sua página é mr.mcosta. É uma pessoa muito acessível, com certeza que vão conseguir ter muitos êxitos. Então, doutora, por favor, esteja à vontade para a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Pronto, agradeço imenso a vossa presença. Os que estiveram ontem, os que estão hoje. Hoje, pronto, eu vou fechar o dia com este tema, que é algo que eu tenho alguma experiência e vou falar um bocadinho sobre a minha experiência de trabalho e pessoal também, não apenas trabalho, mas pessoal. E gostaria de abordar sobre duas perspectivas um bocadinho diferentes, né? Mas pronto, vamos então conversar do que é que eu quero dizer com educar as crianças ou os nossos filhos à distância, não é? Vamos lá ver. Tenho aqui a apresentação e vamos começar. Então, o que é que para mim, em particular, significa educar as crianças à distância? Portanto, a parentalidade normalmente é vista de uma forma, a parentalidade positiva em si é vista como a tendência para a proximidade e a distância, ou uma contra a outra, né? E quando pensamos na parentalidade positiva, pensamos que nós temos de estar sempre presentes, sempre próximo dos filhos, mas certamente que nem sempre é possível. Então, toda esta tendência de pensarmos vem da teoria do apego, que é uma teoria que fala um bocadinho aquela tendência que vem da razão, porque agora quando uma mulher tem um filho, quando para o filho, põe o filho no seu peito. É para começar a criar o apego a partir daquele momento, quando o filho sai de dentro dos pais, da mãe, digo, né? Portanto, do ventre, é uma experiência dolorosa, não é? Portanto, não apenas para a mãe, mas para a criança também. Então, depois de ter esta experiência difícil, então há a necessidade de haver o apego então entre a criança e a mãe, principalmente. E o contato físico, né, após esta separação é muito importante, daí que se deixa o bebê então no peito da mãe. E então vamos falar um bocadinho sobre essa perspectiva, ou pensem, gostaria que vocês pensassem sobre essa perspectiva. Então, pensemos na trajetória do desenvolvimento humano desta forma. Portanto, quando nós nascemos, dependemos demasiado em alguém, né? E vamos adquirindo um certo nível de independência, como já disse a Jasmine, e falou-se um bocadinho ontem. E é sobre esta perspectiva, pensando na proximidade e distância, portanto, nós estamos super dependentes, ficamos independentes a partir da pré-adolescência e adolescência, o que requer que eventualmente haja proximidade e distância, não é? Portanto, nós temos os filhos, para nós em África temos os filhos na cintura todo o tempo ou nas costas, não é? Por causa da proximidade, e eventualmente pusemos no chão quando eles começam a caminhar, e aí
vem então esta distância. Portanto, não começa apenas na pré-puberdade, como nós muitas vezes pensamos, mas começa a partir do momento em que os filhos começam a andar, a partir do momento em que eles começam a andar e começam a explorar o mundo, começam a distanciar-se de nós, não é? Então, nesse sentido, nós como crianças tendemos a ter duas necessidades fundamentais. Uma delas que é o apego, que eu já disse, né? Apegar-nos a alguém, e estudos psicológicos demonstram que qualquer humano, aliás, não apenas os humanos, mas qualquer ser vivo que não tem proximidade a alguém ou um outro ser, tende a não desenvolver positivamente. Para os seres humanos, notou-se, por exemplo, aliás, estudou-se os macacos, não é? Mas nos macacos, quando eles não tinham a proximidade de alguém, chegaram até a morrer. Portanto, a pessoa chega a ter um certo nível de depressão e pode até vir a ser fatal. Portanto, daí a necessidade da proximidade ou do apego. E com o tempo, ou a outra necessidade, há esta tendência de sermos autênticos, né? Conhecermos a nós mesmos e sabermos a importância que nós temos para o mundo, não apenas para as nossas mães, mas para o resto do mundo também. Então, qual é a importância desse tema para mim em particular? Eu dizia que eu vou partilhar convosco um bocadinho sobre a experiência pessoal. Eu digo várias vezes para aquelas pessoas que já me ouvem há algum tempo, que os meus pais têm 2 filhos biológicos, mas eu tenho mais de 100 irmãos. Não é? Portanto, um dos fatores principais das distâncias entre os pais e filhos é a migração. E nós, minha família biológica, minha família integral, teve várias crianças, nós abrigamos várias crianças por causa do nosso historial de guerra, e não apenas por causa do nosso historial de guerra, e não são crianças que eram familiares, mas muitos deles eram também crianças que eram abandonadas na rua, pronto, órfãos, alguns, as famílias nunca os procuraram, então ficaram connosco. Uma outra vertente que me fez pensar nesse tema é que mais ou menos nos anos 90, eu acredito que foi 98, 99, talvez um bocadinho no princípio dos anos 2000, houve uma onda enorme de crianças que foram para a África do Sul, de Angola para a África do Sul, e nesta migração houve várias crianças que os pais puseram-nos sob a custódia, sobre a supervisão dos empregados. Eles ficaram completamente, alguns deles apenas com os empregados. E quando eu vi uma reportagem na televisão, que eu lembro, já não me lembro em que ano foi, a embaixada angolana fazia um alerta que as crianças estavam há meses e alguns há anos sem ver os pais. Portanto, há também esta possibilidade, por causa da migração, muitas vezes os pais não conseguem com tanta frequência viajar e tem de haver então esta distância geográfica, física, não é? E a outra coisa é, no meu ramo profissional, eu trabalho, vocês certamente ouvem muitas vezes falar do problema da imigração nos Estados Unidos, então eu trabalho muitas das vezes com as crianças que reunificam, ouvo falar das crianças que são abandonadas, que foram separadas dos pais na fronteira, e são crianças pequeninas muitas das vezes. O mais novo que eu conheço neste momento é um menino que está há 2 anos separado dos pais, está neste momento separado há 2 anos dos pais, e que foi separado quando tinha 5 anos. Para mim, que sou mãe, não consigo perceber como é que uma criança de 5 anos vai conseguir viver sem os pais. Conseguem, né? Certamente, e ele está a sobreviver, mas tem muitas das sequelas que eu vou falar daqui a bocadinho. Então, as crianças, quando saem perto dos pais, então há uma ruptura psicoemocional, né? Não apenas da pessoa que os está a cuidar, mas do ambiente, o ambiente que lhes era familiar. E a reação a estas separações depende muito da avaliação das circunstâncias, geralmente dependem da percepção da criança, né? Portanto, uma criança muito pequenina talvez não sinta com tanta facilidade, mas sente até certo ponto, porque ainda assim nós fazemos a conexão, ainda que não saibamos falar, mas fazemos a conexão por causa do cheiro, por causa da importância que essas pessoas têm nas nossas vidas, não é? E então, com isso, deixa-me falar-vos um bocadinho sobre as experiências adversas na infância, não é?
Portanto, estou a falar das separações. Imaginem, portanto, aquelas crianças que foram deixadas pelos pais na África do Sul, as crianças que nós já obrigamos várias vezes na minha família, tendem a ter estas experiências adversas na infância. Muitos de nós também, não apenas essas crianças que eu estou a mencionar, mas muitos de nós também tivemos experiências adversas na infância. Eu já vos explico o que é que isto quer dizer, que é um conjunto de 10 traumas, ou assim foram chamados contínuos. Portanto, foram experiências que crianças que foram estudadas dos 3 aos 17 anos nos Estados Unidos, e foi um estudo prolongado de vários anos, e chegaram à conclusão que há 10 traumas. Eu já vos mostro quais são, que muitos de nós têm como experiência de vida, não é? E que pode afetar não apenas a parte psicoemocional, mas muitas das vezes é a base de muitos problemas de saúde. Tanto até hoje em dia, tanto nos Estados Unidos, muitos médicos estão a ser educados nesse sentido, porque uma pessoa que está constantemente estressada pode começar a ter problemas sérios de saúde, não é? Então pode ir ao médico e dizer: preciso de testes A, B, C, D e N testes, e muitos desses testes não têm resultados nenhuns que possam solidificar um diagnóstico, não é? Então, em termos de traumas, se formos pensar, um trauma não é apenas uma experiência, como pensava antigamente, que é uma experiência dolorosa. Portanto, não precisa ser uma ferida, a criança não precisa estar magoado para poder ter a percepção que é um trauma. Portanto, é apenas uma experiência que um de nós possa ter, e que eventualmente nós ficamos isolados com a nossa dor. Neste isolamento com a nossa dor é que nos faz perceber que eu não estou bem, eu não gosto desta situação, isto está a ser doloroso para mim. Portanto, então estes EAIs, ou em inglês diz ACEs, põem muita criança, põem o indivíduo sobre um estado de hipervigilância. Dou-vos um exemplo. Um psicólogo escolar estava a trabalhar com um menino, portanto foi chamado para trabalhar com um menino que estava muito hiperativo. Num dia, era um menino que era normalmente calmo, e num dia estava super hiperativo. Então o psicólogo chega à sala de aulas, vai tirar a criança, e no trabalho, quando chegam a uma área que já estava um bocadinho mais silenciosa, ele pergunta ao menino: o que é que se passa? O que é que se passa contigo? Nós sabemos que tu és um menino bem organizado e bem quietinho, e hoje estás um bocadinho mais agitado. E o menino olha para ele e diz: tu consegues ouvir? E o senhor disse: consigo ouvir o quê? Ele disse: há um barulho. E o senhor parou e tentou ouvir o barulho, e realmente havia o barulho das máquinas. Havia uma obra próximo da escola e havia máquinas a fazer muito barulho. E ele, pronto, foi investigando, foi perguntando para tentar saber do menino o que é que se passava, e o menino então explica que há umas semanas, ao lado do sítio onde ele vivia, havia uma obra, e na escavação durante a obra, os trabalhadores perfuraram um tubo qualquer e causou uma explosão, uma casa explodiu. E por essa casa ter explodido, este menino associou obra, barulho, explosão. Então, naquele dia, ele conseguiu ouvir o barulho e não se conseguia concentrar na sala, então estava agitado. E o que é que o psicólogo faz? Pega na criança, vai mais ou menos ao lado da obra, e falam com a pessoa que estava a trabalhar na obra, perguntam: hey, então como é que é, o que é que tu estás a fazer? O senhor conseguiu explicar ao menino o que ele estava a fazer, não estava a perfurar. Havia realmente o barulho, que parecia que estava a perfurar alguma coisa, mas conseguiram pôr a criança, né, um bocadinho mais segura de que não havia risco de haver uma explosão. Então, a partir daquele momento em que o senhor disse que não havia risco de explosão, o miúdo relaxou por completo. O psicólogo disse que o menino, o corpo dele notou-se bem mais relaxado, ele conseguiu ir para a aula e já não se ouviu mais queixa daquele menino para o resto da semana sequer. Então, portanto, nós, para dizer que estas experiências adversas na infância muitas vezes têm reações que, quando nós não sabemos, podemos, portanto, a Jasmine, por exemplo, mencionou
a reação dos filhos em casa, ou na escola, por vezes, meninos que são hiperativos na escola, e por vezes são ou agressivos, são hiperativos na escola porque estão sobre este estado de hipervigilância. Portanto, é importante nós o conhecermos. Aqui do lado direito deste mapa, estão então os tais 10 traumas, não é? Portanto, são 3 abusos, 2 negligências, abuso físico, emocional e o sexual, negligência emocional e física que estão na parte de baixo. Depois temos a tendência, portanto, nós pensamos as casas ou as situações ou as famílias onde há abuso de álcool, abuso de substâncias e outras substâncias, portanto, podem não ser drogas, mas podem ser medicação comum, no caso do Michael Jackson, imprisionamento, hospitalizações por qualquer que seja doença crónica, um pai que está constantemente no hospital por diabetes, por, como é que se diz, células falciformes ou coisa assim, ou até por ter riscos de suicídio ou problemas de saúde mental, também pode causar trauma para as crianças. A violência doméstica, que é um outro tema que eu falei, aliás, na outra conferência, eu falei da violência doméstica, também é uma experiência adversa que a criança pode ter, porque a criança, como é que se diz, testemunha, né, essas experiências de violência doméstica e por vezes tem então reações a tal, e na maior parte dos casos não importa a idade da criança, muitas delas tendem a sentir que têm que proteger o pai ou a mãe que está a ser vitimizado. A separação ou divórcio também é um dos tais traumas que eles mencionam. Portanto, se nós formos a ver, comparando com os tipos de distância, né, que eu gostaria de não queria apenas falar o tipo de distância, mas trazer-vos esses ou EAIs, para vocês notarem que muitos deles intercalam ou são a mesma coisa praticamente. Portanto, em termos do tipo de distância que eu gostaria de focar para hoje, é não apenas a distância emocional, ou melhor, a da migração que eu mencionei, não é? Mas também a distância emocional. Portanto, quer no abuso de substâncias, quer na violência doméstica em muitos casos, na separação, nos divórcios, há muitas das vezes essa distância emocional. Em casos onde os pais trabalham demasiado, não estão em casa, têm que viajar muito, serviço militar, onde eles têm que ir para a guerra e tudo mais, e aliás nós vivemos muitos anos de guerra, e muitos das pessoas que aqui estão, alguns são filhos de militares e sabem disso. E imprisionamento é um deles que é impossível de uma pessoa pensar que não é problema, e a hospitalização e a reabilitação também estão aí patentes. Portanto, todos estes tipos de distância podem ser um dos tais 10 traumas, que são ACEs, ou experiências adversas na infância. Então, há 3 perguntas que eu gostaria que vocês tivessem em mente para o resto da apresentação e para deixar-nos pensar, não apenas hoje, mas quando vocês saírem daqui deste fim de semana, destas palestras que nós mencionamos, portanto, porque tem um bocadinho a ver com todas as apresentações que nós já fizemos, portanto, toca um bocadinho no que a Roberta falou no início, toca um bocadinho no que o Enda falou ontem, toca um bocadinho no que a Nice ontem também falou, a exposição da internet, como disse a Tchela, e toca também no que diz a Jasmine, disse a Jasmine alguns minutos atrás, quanto a pôr limites, né? Até que ponto a distância influencia o papel dos pais com os filhos, né? Portanto, se pensarmos distância, não apenas a distância geográfica por causa da migração, mas a distância emocional particularmente, né? Ou ainda que não seja a distância emocional, mas é a disponibilidade do pai. Portanto, nós podemos, que tem muito a ver com a distância emocional, né? Portanto, se nós não estamos disponíveis, não estamos emocionalmente presentes para os nossos filhos, não apenas para os nossos filhos, até se calhar para os nossos parceiros dentro de casa, né? A segunda pergunta é que implicações devemos nós profissionais, principalmente os educadores, os psicólogos, qualquer profissão, portanto, se nós formos pensar até médicos, os professores,
eu podia dizer até mesmo os polícias, né? Porque hoje em dia já temos feito, tem-se feito mais estudos em como incluir até estas profissões que têm o papel de punir as crianças, né? Tanto por causa de delitos. Então, que implicações devemos ter nós, como profissionais, tendo em conta quando trabalhamos com essas crianças ou jovens que têm os pais distantes, e que percepção terão as crianças sobre o papel dos seus pais e na distância entre eles. Portanto, essas perguntas são muito, muito importantes que nós tenhamos em mente, e nisso venho então falar qual é a reação que os filhos têm normalmente. Eu vou, tanto, vão pensar na parte da migração, mas pensem mais também na parte emocional, na presença, a falta da presença dos pais, não é? Quando um pai não está presente, quando um pai não está conosco 24 sobre 24 horas, ainda que seja numa migração que a criança queira ter, portanto, viajar, viver fora, como o exemplo das crianças que eu disse da África do Sul, portanto, muitas delas viviam em casas com tudo, né? Tinham de tudo, incluindo empregados, portanto, naquele tempo em que as crianças foram para a África do Sul, se eu bem me lembro, com 600, 700 dólares por volta de, tu podias ter babá, empregada de limpeza, lavadeira, jardineiro, motorista, e para além de arrendar uma casa. Portanto, porque assim estava honrando com relação ao dólar. Então, as pessoas viviam razoavelmente bem e as crianças estavam confortáveis fisicamente. Mas não é tanto o conforto físico, e é pensarmos na parte emocional. Então, passando por isso, a distância, quando nós estamos distantes dos nossos filhos, os filhos passam por um processo de luto. Como eu disse há bocado, quando há esta a ruptura de vivência, né, quando eles não estão a viver conosco, há a tendência dos filhos sentirem que perderam alguma coisa. Então aí o luto, eu perdi, eu já não tenho o meu pai. Portanto, se eu quiser chorar hoje à noite e quiser correr para os lados dos meus pais, os meus pais não estão aí. Se eu quiser, se eu tiver medo, despertar no meio da noite, o meu pai não me vai abraçar. Então, a saudade que eles muitas das vezes estão a falar, quando falam connosco, quando estão distantes de nós, eles estão a falar deste luto. Portanto, é importante nós percebermos isso, não é? Há, às vezes, uma confusão pelo dito, ou da forma como eles devem se sentir, a forma como eles se sentem. Ou não chora mais, não precisa de chorar. Precisa de chorar sim, porque ele está a chorar por alguma razão, não é? Ou isso já passou, pronto, já passou. Não passou. Eu estou assustado. Eu tenho medo. Eu estou ansioso. Eu estou triste. Portanto, não passou. Portanto, eu estou a sentir uma coisa, se me estão a invalidar, então eu fico confuso, né? Em qualquer um dos sentidos em que eu falei, principalmente na migração, muitas das crianças podem adaptar-se ou não. Pode haver uma experiência onde eles podem sentir só, ou podem dizer, ou podem demonstrar que parecem estar bem, mas em realidade não estão bem. Portanto, o perguntar se eles estão bem não é apenas para ouvirmos temporariamente, mas é para ouvirmos a intenção, o que é que eles estão a dizer, o que é que eles vão transmitir, não é? Eles podem aprender a cuidar deles e a auto-entreter-se. Eu vivo, para quem me conhece, vivo fora dos meus pais há muitos anos, há 600 anos, como eu posso dizer, para não dizer quantos, mas há 600 anos. E nesse tempo passei por vários países, já vi várias crianças, vários jovens como eu, e adaptam-se. O meu próprio irmão, eu lembro, não sabia cozinhar, ele ia ao talho, comprava a carne, o corte da carne, e perguntava ao senhor do talho, como é que eu faço? E o senhor do talho dizia. E então, ele conseguiu cuidar dele, conseguiu aprender a cozinhar, e hoje cozinha bem por causa dessas experiências. Portanto, nós podemos adaptar-nos e aprendemos a cuidar de nós e a auto-entreter-nos, mas não quer dizer que não tenhamos toda essa bagagem emocional que temos, né? E podem ficar emocionalmente retraídos. Portanto, se eu estiver triste, não vale a pena dizer à mamã ou ao papá, porque eles não me vão entender. Se eu disser, eles vão pensar que eu não sou grato por o que eles estão a fazer. Então, podem sentir-se retraídos. Podem também desenvolver um certo nível de ansiedade, estresse, porque pensam não ter apoio. Então, muitas vezes isolam-se
e tendem a tentar resolver, tentar gerir as suas emoções ou o que eles estão a passar sozinhos. Não é, portanto, uma vez mais, quando perguntamos se eles estão bem, é perguntar com intenção e pedir que eles falem realmente. Dizia uma jovem em tratamento uma vez que ela estava a risco de automutilar-se ou cortava-se e tinha algumas ideias que queria suicidar-se. E o que a salvou, diz ela, foi uma amiga, a melhor amiga, perguntou uma vez: tu estás bem? E ela disse: sim, estou. A amiga perguntou outra vez: tu estás bem? E ela disse: mas eu já te disse que eu estou. A amiga, 5 minutos depois, pergunta outra vez: mas tu estás bem mesmo? E ela então diz: não, eu não estou. E explica a amiga o que é que se havia passado com ela. Então, por causa disso, a amiga orientou o que é que ela podia fazer e levou-lhe então a poder superar essa situação, e acabou ela por nunca ter feito uma tentativa de suicídio por causa disso. E tem então na amiga um peso enorme, a mim um apoio enorme. As crianças, como número 7, podem ter medo de depender de outros, mas também podem depender muito de outros, ou de substâncias, como disse a Jasmine há bocado. Por dependerem tanto de outros, muitas vezes podem começar a ter certos comportamentos dependentes. Portanto, os comportamentos dependentes podem ser desenvolvidos mesmo dentro da nossa família nuclear, dentro do nosso núcleo familiar, ainda que não migremos, né? Mas quando temos várias, portanto, do ponto 1 ao ponto 6, né? Se já temos essas situações e não sentimos que temos apoio, por vezes tentamos cobri-los, né? E aí, então, a tal dependência. E a dependência, nós pensamos que a dependência tem que ser apenas nas substâncias, mas há uma dependência nas pessoas também, que é tão problemática quanto a dependência nas substâncias. Para o número 8, também podem desenvolver dificuldades a pôr limites, como a Jasmine, a apresentação da Jasmine. Portanto, se eu dependo tanto dos meus amigos virem à minha casa, um dia que eu não quiser amigos na minha casa, vai se calhar ser difícil dizer: pá, eu não vou chegar aqui. Né? Mas por uma pessoa estar migrar, sentir-se sozinho, não ter família, não sei quantos, pode então abrir as portas constantemente e acabar por não conseguir pôr estes limites quando necessário. E agora, este último ponto, o número 9, é muitíssimo importante, é isso que eu estou a dizer desde o início, do ponto 1. Quando os nossos filhos estão distantes de nós e eles comunicam conosco, nós temos que estar prontos a ouvir. Porque muitas vezes eles dizem-nos como é que eles estão a sentir. E nós temos certas reações, não é? Podemos dizer: não tens que sentir isso. Tem que sentir, sim. Ele sente por algum motivo, não é? Mas para os pais, quando os filhos estão distantes, há praticamente uma espelhagem em termos da forma como eles se sentem também, não é? Portanto, o ponto número 1 anterior foi o luto, não é? Portanto, o filho não está presente, ou melhor, não sente a presença do pai em momentos críticos, em momentos de stress. Mesma coisa que o pai sentir dificuldade em aceitar o facto do filho ter tido um pesadelo e eu não poder estar, o filho ter caído e eu não poder ter estado ali, né? Portanto, há toda esta dinâmica. Então, permitamos-nos sentir desta forma tudo isto que nós estamos a sentir. Temos que aceitar, temos que aprender a gerir sozinhos se conseguimos, e se não conseguimos, quando não conseguimos, procurar apoio, quer seja apoio de família ou de profissionais, quando necessário. Ouvir para além do que os filhos estão a expressar também. Eu estou bem, como eu expliquei da menina há bocado, pode não ser suficiente. Ele pode estar bem, mas não estar bem, de verdade. Então, permita que com a sua filha, que o seu filho abra-se sem que seja cortado, sem que você o corrija, sem que você o julgue. E até mesmo quando nós, como profissionais, portanto, se uma criança vem e diz: meu pai não me entende, mas o teu pai entende. Não. O miúdo está a dizer que o pai não entende. Então, se o miúdo está a dizer que o pai não entende, uma pessoa tem que tentar perceber qual é a percepção desta criança do pai não me entende, né? Porque até pode ser que o pai não entenda, ou a mãe.
Eu vi a pessoa que me deu esta citação a entrar hoje, eu sei que está aqui, o nunca me falta nada, né? Essa expressão, ou nunca te falta nada, é a expressão que os pais normalmente pensam para os filhos, né? Portanto, eu falei dos meninos na África do Sul, uma casa toda adornada, e eles têm, por que tu precisas estar aqui comigo? Tu tens aí tudo, tu tens os vídeos, tu tens todas as telas, como estávamos a dizer, tens todos os empregados, tens todos os gelados, queres viajar? O pai dá-te dinheiro, queres ir, nunca falta nada materialmente, mas está a faltar o que nós precisamos, que é a conexão, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, não é? Então, não é como resposta aos filhos, nós estamos a ignorar o que eles estão realmente a tentar dizer. Disponibilizemos quando estivermos a ter contato com os filhos, ainda que eles estejam distantes, é importante que nós estejamos presentes para eles. Se eu estiver num video call ou num Zoom call com o meu filho, no Zoom, obrigada, Lisandra, se eu estiver numa chamada com o filho ou coisa assim e o telefone tocar e eu estou constantemente, espera só um minuto, eu não estou presente. Eu tenho que estar presente, porque se aquele é o tempo que eu disponibilizei ao meu filho, eu tenho que estar para aquele momento, né? Então, algumas sugestões, tanto está a falar da conexão virtual, que é muito importante, se uma pessoa está distante, pode haver a conexão virtual. Sugestões, eu não me lembro se foi a Jasmine ou se foi a Tchela que disse, mas ver os mesmos filmes, mas acho que as duas disseram um bocadinho, ver os mesmos filmes ou séries para depois nós falarmos sobre o que é que se está a passar nessas séries, nós corrigirmos o que não está certo, porque como disse a Jasmine há bocado, nós, e disse a Tchela também, nós temos valores e os nossos valores nós transmitimos aos nossos filhos, não é? E temos que pensar que nós somos os únicos a educar os nossos filhos e a televisão, redes sociais têm muita influência nas reações que eles têm e na forma como eles vão continuando a formatar a sua percepção do mundo e deles mesmos. Então, mantendo-nos informados sobre o progresso acadêmico dos nossos filhos quando eles estão distantes é imperativo. Eu não posso dizer isso mais, como eu disse, eu estou há anos fora, não é? E eu sei de muitos casos onde os pais não tinham nem ideia do que os filhos, como é que os filhos estavam, ok? Um dos casos mais extremos que eu tive é que o filho já não estava na universidade há 2 ou 3 anos, o pai continuava a pagar, e o filho já não estava na universidade há 2 ou 3 anos, já havia aprovado, já estava fora, mas o pai pagava. Onde é que o dinheiro foi, não sei, mas o pai pagava. Então, é imperativo que nós estejamos presentes e que tenhamos este estilo de ligação com as escolas dos nossos filhos, não é? Partilhar mensagens de vídeos, áudios, é importante, uma história, contar uma história, ler para os filhos, pintar juntos, essas coisitas e iniciar novas tradições. Portanto, se eu tenho um filho distante, eu posso ter uma tradição de todos os dias de manhã, antes de eu sair de casa ou antes do meu filho sair de casa, nós temos que tomar um pequeno almoço juntos ou coisa assim. Na altura das festividades em dezembro ou qualquer festividade que a gente tenha em termos do ano, nós podemos ter uma tradição qualquer. Então, as tradições são muito importantes nesse sentido. Então, por que razão trago isso para vocês? É porque com o conhecimento nós conseguimos diminuir um bocadinho tanto a consequência que é nós não estarmos informados sobre essas coisas, né? Em qualquer trabalho que nós fazemos psicológico, nós tendemos a pensar nos fatores protetores. Portanto, se eu estiver a falar da violência doméstica, quais são os fatores protetores que era a vítima, que era aos seus filhos, né? Também são vítimas. Da depressão, ansiedade, ou coisa assim, há fatores protetores. Aqui também há fatores de proteção, que é estabelecer, portanto, quando um pai tem os filhos distantes, estabelecer relações muito positivas e fortes com as pessoas que estão a cuidar dos seus filhos. Nós próprios, como pais, termos mais resiliência parental, sentirmos força naquilo que nós estamos a fazer,
mesmo à distância. Ajudar as crianças a desenvolverem as suas habilidades individuais, tanto como resolver problemas, autorregular-se, coisas do género. A importância das conexões sociais positivas, tanto ter o amigo pode checar nos filhos, o tio, o primo, alguém que pode verificar se as crianças estão bem. E as vantagens socioeconómicas e do apoio aos pais, quando os pais têm essas vantagens, claro que é muito mais fácil ter uma casa adornada, não sei, e poder viajar mais vezes e ter acesso a serviços de apoio à criança. Eu gostaria, antes de terminar, falar-vos um bocadinho, ou de mostrar-vos aqui, com este diagrama, e este é o último, como veem, não é? Mas deixa-me falar-vos um bocadinho do diagrama neste sentido, para vocês verem mais ou menos quais são algumas das áreas que, apesar de eu ter falado dos 10 traumas, não é? Que é a parte de cima deste mapa, que são as folhas, 2 mais estão incluídos aqui que eu não falei antes, que é, por exemplo, a depressão maternal, está em inglês, mas pronto, eu vou assinalar, como veem com um cheque aqui, a depressão maternal, que também pode causar a distância emocional, e o desalojamento. Portanto, desculpem que isto está em inglês, porque eu não encontrei uma versão em português, mas portanto, quando a família está desalojada, por vezes não consegue conectar, quando há stress financeiro ou econômico, não nos conseguimos. Mas as outras são, tanto tem o problema de saúde mental aqui em cima, o divórcio está aqui, o imprisionamento está aqui, o abuso de substâncias, o abuso emocional ou físico aqui está e as negligências aqui estão. Portanto, a parte de cima nas folhas é o que é chamado, foi o estudo inicial, e temos aí então, em português são EAIs, ou experiências adversas na infância, em inglês ACEs, que é Adverse Childhood Experiences, não é? Mas eles continuaram a estudar, porque estas não são as únicas áreas que são problemáticas. Eu quando comecei a estudar um bocadinho sobre os ACEs, há alguns anos atrás, pensava muito sobre Angola, e sempre que qualquer aula que eu tenho, eu penso que tenho que conectar sempre com a realidade de Angola, não é? Portanto, vem agora então a raiz, que são as experiências comunitárias adversas, se vamos pensar assim, que é o racismo sistemático, a violência comunitária. Se nós pensarmos em Angola, nós temos muitos roubos, a delinquência é alta, e agora durante a pandemia tivemos muitos casos, estamos neste momento com problemas de sequestros e tudo isto. Mas também é a realidade que é para a maioria dos angolanos a falta de oportunidade, ou falta de mobilidade económica e a não valorização do capital social, do capital humano também, não é? A pobreza é um deles, não podemos desvalorizar isso, porque certamente por causa da pobreza muitas das vezes dizer que as folhas, se formos a usar o conceito desta imagem, é neste sentido, tanto por causa da pobreza que muitas dessas outras coisas sucedem, portanto os abusos tendem a acontecer quando os pais confiam os seus filhos a alguém que lhes é próximo, por não terem como pagar alguém fora de casa, mas o que não quer dizer que a pessoa que nós pagamos fora de casa não possa vir abusar das nossas crianças, não é? E aqui a última desta parte que também é ACEs, mas são as experiências comunitárias adversas, pobre habitação, tanto quando as pessoas vivem em situações precárias e não poderem financeiramente pagar por melhor, portanto vivem em condições precárias, muitas das vezes vivem várias famílias juntas, por exemplo, eu falo dos imigrantes latinos dos que eu tenho experiência, muitos deles por causa disto realmente, vivem em casas 3, 4, 5 famílias. Eu tive uma família que vivia num apartamento de 2 quartos, eram 2 famílias
por acaso, 2 irmãs estavam casadas com 2 irmãos, e entre eles era uma família de 20 pessoas, num apartamento de 2 quartos. Todos os adolescentes dormiam na sala. Meninas, rapazes de várias idades, todos os adolescentes dormiam na sala, mas os pais dormiam nos quartos com os mais pequeninos, o que quer dizer que a sua intimidade era partilhada, e isto tem uma outra dinâmica, que são outros lives que eu faço e que eu falo sempre, né? Mas a terceira área, que é de preocupação. Sim, estou mesmo já a terminar, que é esta última área, é a área de experiências históricas coletivas adversas. Portanto, tem o Holocausto, a escravatura, genocídios, uma vez mais, para os Estados Unidos mais que para o resto do mundo, portanto, é o emprisionamento massivo, portanto, para o mundo, para os negros nos Estados Unidos, que são um número maior de pessoas que estão aprisionadas, não é? Que estão na cadeia. Para nós, para Angola, como eu disse, o facto de nós termos tido a guerra, as pessoas que ficaram desalojadas, que tinham que sair de uma área para outra e eram forçadas praticamente por causa da guerra, hoje por causa das necessidades financeiras, e a pandemia. A pandemia também não podemos ignorar, pandemias, né? Mas a pandemia em si, hoje o Covid, que tem trazido um certo nível de stress. Portanto, queria trazer-vos a imagem mais detalhada nesse sentido, mas é praticamente isso. Essas são as verdades do que é nós termos os nossos filhos distantes de nós, e o que é que isto que impacto pode ter na vida portanto, na qualidade psicoemocional da criança e do indivíduo. Agradeço imenso a vossa presença e estou aberta a perguntas. Muito obrigada, doutora. Verdade, fáceis, né? Pensei que seriam mais fáceis. Muito obrigada pela apresentação, foi uma excelente apresentação, né? Eu acredito que nos refletir muito. Eu pensei logo nessa questão da distância emocional, né? Quando se fala da distância na educação, nós pensamos primeiro na distância física, geográfica, né? Mas agora a doutora enfatizou um bocadinho essa questão da distância emocional, que é muito notável atualmente, principalmente atualmente, né? Alguns pais, não sei, por conta mesmo do trabalho, da correria, têm feito, assim, acho que sem perceber ou sem querer, mas tem muito essa questão da distância emocional. E eu fiquei com uma dúvida, mas antes vou ver se tem alguém que queira fazer alguma contribuição ou alguma questão. Como eu já disse, é só colocarem o sinal para levantarem a mão e depois vamos dar a palavra. Por favor, sintam-se à vontade para isso. Enquanto isso, eu tenho uma questão sobre a questão do luto, né? O processo de luto que é vivenciado até nessa questão do distanciamento, mas eu percebi que fala da questão do distanciamento físico, geográfico. Então, a minha questão é, no distanciamento emocional, a criança, o adolescente, mas a criança vive também o processo de luto, as fases do luto? Também pode viver, realmente, também pode viver, porque se nós pensarmos no luto de uma forma linear, se assim posso dizer, né? Portanto, uma das primeiras fases do luto é a negação, né? Quando nós perdemos alguma coisa, nós ficamos, isso não aconteceu. Portanto, o facto de nós estarmos distantes dos nossos filhos, ou quer seja os pais não estão presentes, então nós podemos justificar, não, isso não está acontecendo, não é? E chegar ao ponto, se formos a progredir, a trazer um certo nível de depressão, que é o que nós vemos algumas vezes na nossa prática profissional, que eventualmente a pessoa aceita, não é? Chega à aceitação, mas uma pessoa pode ficar presa na fase da negação e na fase em que na negociação, né? Portanto, é negociar, portanto, ele está assim, senhora distante, mas ele dá-me o iPhone,
ou ele dá-me o Galaxy, ou ele dá-me o iPad, ou ele dá-me a tablet, não é? Então, pode justificar nesse sentido, porque é a forma como muitos pais justificam a sua ausência, não é? Então, dependendo da idade, como eu disse há bocado, depende muito da idade, a percepção desta dinâmica também. Obrigada pela pergunta, Lisandra, porque tem muito, e tudo depende muito, portanto, os adolescentes certamente que têm uma percepção diferente das crianças quando são muito mais pequeninas. Ok, muito obrigada, doutora. A doutora Tchela está com a mão levantada, por favor. Queria parabenizar, porque foram apresentações muito, muito boas. Malu, Paula e Jasmine, gostei muito das apresentações e ficou muito saliente o quão é importante nós prestarmos atenção àquilo que as crianças trazem para nós. Não só aquilo que elas mostram, mas ir um pouco a fundo e explorarmos também. Não deixarmos apenas ficar, não nos deixarmos ficar na superfície do que é um comportamento, mas é tentarmos perceber qual é que é a função daquele comportamento. Porque isso transmite uma necessidade, ou transmite uma carência. E reforçar mesmo para todos os pais que estão aqui presentes, para todos nós que trabalhamos com seres humanos, o quão importante é conversar. Ter uma conversa sincera e ter uma conversa em que você tira mesmo tempo para prestar atenção ao outro e ouvir o que o outro tem para dizer e sentir o que o outro também está a sentir. Então, olha, parabéns, gostei muito da apresentação. Obrigada, Tchela. Alguma pergunta? Olha, tenho apenas a agradecer, a Jasmine tem, mas ia dizer, tenho apenas a agradecer também o vosso contributo, como eu já disse antes, não é? Mas, Jasmine, por favor. Desculpa, não estou a encontrar o sinal para levantar a mão, mas sim, também posso dizer que foi 5 estrelas. Eu estou apaixonada pelas minhas colegas, mas pronto. Não, foi emocionante também. E quando falaste, Malua, sobre a distância, veio uma avalanche de situações. Agora, uma coisa que falamos muito é dos casos de crianças que mostram, ou mesmo adolescentes, que mostram com reação, agressividade, o trauma, né? Com uma outra linguagem, como a Tchela disse, inconsciente do trauma. Agora, eu queria também trazer aqui, porque é uma coisa que não se fala muito, do outro extremo. As crianças e os adultos que tornam-se adultos, as crianças super adultas, parentificadas. Muitos psicólogos, aliás, são desses, entre aspas. Por quê? Porque são crianças que, falaste, né, naquela árvore, crianças com né, pais que estão hospitalizados, pais que estão na prisão, ausentes, ou mesmo presentes e ausentes, depressivos, presentes e ausentes, mas com problemas mentais, que não são incapazes de pôr aqueles limites que nós falamos, né? E nem sempre a criança se sai mal. Nós vemos crianças super capazes de se gerir sozinhas, às 8, 9 anos, faz o pequeno lanchinho, faz o almoço, pronto, a mãe não é incapaz de gerir qualquer coisa. A criança está aí. Como é que ela se torna mais tarde? O que eu noto é que em superfície também é uma pessoa bem gerida, tem cargo, etc. Mas alguma coisa emocionalmente ficou. Temos que recuperar. É isso que eu digo. Não é tão fácil. Há muita coisa inconsciente. Por isso que eu estou mesmo... Fico ainda com Freud, porque para mim o inconsciente existe, sim. Há muita coisa que fica atrás, que não se desenvolve emocionalmente. Depois vê-se por acaso nas relações né, pessoais, onde de repente alguma coisa não funciona. Talvez, não sei se Malua tu podes dizer alguma coisa sobre isso também. Obrigada, Jasmine, e tens muita razão. Portanto, culturalmente, a parentificação não é um problema, para ser sincera. Não é um problema por quê? Porque
ajuda-nos a ser um bocadinho mais autónomos desde cedo, né? Tanto os nossos pais, o que nos dão, e parte do trabalho que eu faço muitas vezes com pessoas de diferentes culturas, demonstram que tanto o crescer, nós tomamos conta de alguém, tanto como acho que foi o Enda que mencionou ontem, e a Anice, foi a Anice que mencionou várias vezes por causa da brincadeira, né? Nós somos criados desde muito cedo a criar uns dos outros, portanto é a vila, não é? Portanto, o conceito da vila é isto, portanto, todo mundo cuida uns dos outros, então não há em si algo de mal em nós estarmos parentalizados. Aliás, cá nos Estados Unidos onde eu trabalho, temos feito um trabalho enorme em educar, por exemplo, juízes e pessoas que trabalham com crianças no sistema juvenil, tribunal juvenil, nesse sentido, porque tu tens advogados que muitas vezes tiram os filhos da custódia dos pais, ou querem tirar os filhos da custódia dos pais, porque os filhos são um bocadinho parentalizados. Não há nada de mal nesse sentido. Portanto, há algum nível de adaptação nesse sentido. Agora, podemos ver, como a Jasmine disse, a razão por que estas crianças estão a ser parentalizadas, né? Tanto o eu fazer porque minha casa, ou como a maior parte de nós faz porque os nossos pais estão-nos a ensinar habilidades que nos vão servir de independentes um bocadinho mais tarde na vida, né? Eu saber limpar a casa, eu saber ir às compras e eu saber atravessar a estrada desde muito pequenino e tudo mais. Isso são habilidades que são necessárias para todos nós, não é? Mas, agora, se a Moalo, que começa desde os 2 anos, como eu vi em tempos, alguém partilhou o vídeo de um menino de 7 anos que estava na rua a limpar os sapatos, e havia uma senhora a entrevistá-lo e a senhora perguntou: o que estás aqui a fazer? Ele disse: estou a ganhar dinheiro porque quem te pôs aqui foi o meu irmão. Onde é que está a tua mãe? A minha mãe está a trabalhar, não é? Então, não se sabe se foi a mãe que o pôs lá, porque pode até ter sido o irmão, como ele disse, ele está a contar que foi o irmão que o pôs lá, não é? Então, pode ser o irmão mais velho, a mãe sai se calhar mais cedo, o irmão diz: tu vais fazer isso. Portanto, se for o irmão, ele está a ser explorado. Se ele fizer porque ele acha que pode contribuir, não está em si a ser explorado, né? Mas pode também estar a ser explorado. Portanto, a pessoa, quando mandou o vídeo, perguntou: se eu for limpar os sapatos, eu estou a explorar a criança ou estou a ajudar? Está a fazer 2 coisas. Porque tu sabes, nós, adultos, sabemos que uma criança de 7 anos não pode estar a trabalhar. Então, se eu for limpar os sapatos, eu posso estar a ajudar a criança porque eu vou pagar a criança, e que ajuda, ela é uma criança que, no nosso contexto, não apenas contexto cultural, mas o contexto econômico, o contexto pedagógico, portanto, nós sabemos que algumas crianças não integram na escola por causa da falta de vagas, não é? Então, pode até ser que ele nunca esteve na escola, nunca o inscreveram, não é? E então, ele está na rua a trabalhar desde muito cedo, está a ser parentalizado, mas pode não estar a ser parentalizado pela mãe. Eu dizia há bocado, se eu for à rua muito cedo, aos 2 anos, 3 anos, 10 anos, antes da idade legal para eu trabalhar, porque tenho que, ou estou a tentar compensar o facto da minha mãe estar drogada em casa, que é o que acontece muitas vezes, eu estar bêbada em casa, ou está completamente debilitada emocionalmente por causa de uma depressão, por causa de uma ansiedade, por causa da esquizofrenia, por causa do que quer que seja, e não me pode atender, e então eu tenho que comer, eu tenho que dar de comer aos meus irmãos, então aí é perigoso, pode ser perigoso. Porque que acontece? A mãe não está emocionalmente disponível, que eu não falei, porque pronto, tinha 35 minutos, não podia vos dar todas as dicas em 35 minutos, né? Mas os riscos são abuso, não é? Nós sabemos o risco é o abuso, todos os abusos que eu conheço, né? Na rua, não é dentro de casa. Há o risco de eu usar substâncias, de eu começar a usar substâncias, porque no meu meio onde eu cresci, isto era normal,
Então, eu sei que a minha mãe ou o meu pai que está a usar, que é a única pessoa que está em casa, está a fazer para, sei lá, afogar as suas mágoas, então, para mim, vai ser normalizado, que é o que acontece às vezes. Também pode haver risco de exploração, quer seja exploração sexual, portanto, alguém pode roubar essas crianças. Nós ouvimos falar que Angola, acho que pelo menos há alguns anos, era o 13º país no mundo onde crianças eram exploradas, eram vendidas, né? Então, esta criança que está na rua, e os predadores sabem muito bem, que está na rua e que não tem tanto supervisão, o predador pode roubá-la e pode vendê-la. Portanto, porque seja para exploração de trabalho apenas como um menino de 7 anos trabalhar na rua, ou para exploração de trabalho sexual, que também é exploração. Portanto, há todos estes riscos. E ainda que não aconteça nada a esta criança, e esta criança desenvolva, sei lá, entre aspas, mais ou menos saudável, aí vem o trabalho que a IEMA faz, e a IEMA está aqui. Nós falamos muitas vezes sobre isso, a IEMA e eu, que é pessoas que podem crescer, podem trabalhar, como tu disseste, Jasmine, podem funcionar muito bem, mas que chegam a um ponto de saturação. E quando eles chegam a este ponto de saturação, e podem consultar com um de nós, há um certo ressentimento. Por que eu tive que perder a minha infância? Porque este pai não esteve disponível. Não é? Estamos a falar, portanto, dos pais que não estão disponíveis porque tiveram que ir trabalhar, que não é, por vezes não é tão conscientemente, né? Como viram a árvore, a parte de baixo da árvore, a pobreza e tudo mais, faz com que as pessoas às vezes tenham que sair, e ainda que não seja pobreza, muitos de nós saem de casa muito cedo para ir trabalhar, dependendo de onde é que vivemos, sai de casa muito cedo e chega a casa tarde. E o outro facto é também temos que viajar, portanto, se viajar vai-me dar um bocadinho mais dinheiro, vou viajar várias vezes para poder. Sim. Nesse sentido, Jasmine, estou a falar de uma forma mais generalizada, mas é um trabalho extensivo, como sabemos, não é? Mas muito boa pergunta. Ok, muito obrigada pela resposta, muito obrigada também pela apresentação, como já aqui dissemos. Pronto, ainda temos alguns minutos para alguém, né, algum participante, quiser fazer alguma contribuição, uma questão, dizer o que é que ouviu, o que é que gostou de ouvir, o que é que percebeu também, por favor, fiquem à vontade. Temos uma mão levantada, Susana, por favor, fique à vontade. Não podia deixar também de dizer alguma coisa aqui à nossa doutora, Moalua, acho que estou a dizer bem, depois de já ter dito às outras duas oradoras, gostei muito. Vi que realmente falaste aí de traumas, experiências, stress, sair de casa dos pais cedo. Acho que tudo isso também te aconteceu um bocadinho, não sei, não te conheço muito bem, mas tudo o que tu transpiras é força, né? Parece uma mulher forte e muito determinada e pronto, e estávamos aqui a amar ouvir-te. Pronto, o que me mostra mais uma vez que tem que haver muito aquele equilíbrio entre o apego que estavas a falar e o próprio distanciamento, porque nós agora temos aquela super proteção nos miúdos, têm que ser sempre muito felizes e têm que estar sempre muito emocionalmente sei lá o quê, e pronto, mas eu depois olho assim para vocês todas fortes porque passaram por stress e por um monte de coisas e vejo, sim senhora, isso se calhar é que é bom, acho que vou pô-los a passar um bocadinho de stress também. Pronto, outra coisa que eu estava aqui a ver eu não sei se foi a pandemia, não sei o que é que aconteceu, mas às vezes esta distância que estávamos a falar aqui emocional pode mesmo acontecer em casa em que as pessoas estão juntas muitas horas. Está-me a acontecer isso neste momento,
não é? Por causa, acho que é da pandemia, os miúdos já estão em casa há muito tempo, aqui em Angola, né? Estou a viver em Angola. E eu passo muitas horas com a minha filha e às tantas já não tenho grande paciência. Já é muito tempo e às vezes é mais fácil estar um bocadinho distante. Ela está no quarto a fazer alguma coisa, estou no quarto a fazer outra. Então isso também, acho que também devemos ficar atentos àqueles sinais que deste de se os miúdos estão realmente distantes demais, não é? E nós, pais, temos que ir arranjar força, se calhar mesmo a psicólogos, ver o que é que podemos fazer, porque acho que não há paciência para isto, os miúdos estão muito tempo dentro de casa, a gente já não sabe o que é que há de fazer, então fica mais fácil cada um estar a fazer a sua coisa ou estar à frente da televisão. Mas queria dizer que gostei muito e que realmente vi que tem que haver equilíbrio. Apego, sim, mas também um pouco de distanciamento, porque senão eles vão ficar muito mimados e pronto. E eu quero também gostava que os meus filhos fossem pessoas fortes, como eu vi em vocês hoje, né? E como eu também acho que sou. Então é isso. Obrigada. Muito obrigada, Susana. E os fatores protetores, portanto, no fim, eu falei dos fatores protetores, não é? Os fatores de proteção. Os fatores de proteção são muito importantes, muitíssimo importantes no trabalho que nós fazemos, em tudo. Não falo apenas desta distância, mas mesmo para prevenir a depressão, para prevenir ou outros episódios, portanto, uma pessoa pode ter um episódio, mas para prevenir outros episódios de depressão ou qualquer outro diagnóstico são muitíssimo importantes, não é? Em termos do meu historial, eu acho que foi uma das coisas que eu gostaria imenso de ter falado, mas pronto, respeitando o tempo, e eu saí de perto dos meus pais, sem dar a minha idade, mas saí de perto dos meus pais no tempo em que não havia os vídeos, não é? E então eu tinha que ir para cabines telefónicas e nós tivemos que ser, quando digo nós, porque não fui eu que inventei, mas tivemos que ser muito criativos em como usar as cabines telefónicas sem quebrar o banco. Então havia jovens que encontravam formas de nós usarmos as cabines telefónicas sem pagar. Então isso ajudava, portanto, eu podia ligar várias vezes para casa e pronto, foi num tempo em que era muito mais fácil de ligar. Então eu tive sempre a presença dos meus pais, portanto a presença dos pais é muito importante. Eu ontem falava com uma prima que tem um filho fora e as chamadas são muito importantes. O chamar para ler um livro, ligar na altura em que eles estão a ver um filme, ligar só porque o facto da pessoa, portanto, quando nós estamos a namorar, quando estamos a paparicar os nossos parceiros, muitas vezes a gente liga, pensei em ti, faz com os filhos também, mesmo em casa. Por exemplo, a Susana diz, portanto, com a filha está no quarto, né? Chamar, filha, anda cá. Ela chega e dá um abraço. E vai-se embora, era tudo que eu precisava de ti, e podes ir embora. E isto vai demonstrar, ela pensou em mim, ela precisa de mim, e também a filha vai continuar a coisa. Mas, como a Susana mesmo disse, é muito importante também esta distância, não é? É só prestarmos atenção que os filhos não fiquem muito distantes de nós, porque como a Tchela disse, até mesmo crianças de 2, 3 anos, por terem acesso à internet, por vezes estão a filmar-se, estão nas redes sociais. O exemplo que eu dei quando a Tchela estava a apresentar do detetive, em conversa com o detetive, nós estávamos a falar do facto de as redes sociais hoje em dia já não serem tão seguras. Eu lembro-me que quando entrei para o Instagram, havia assim ondas de pornografia que aparecia de repente, mas era pornografia mesmo, porque não era apenas fotografias, eram mesmo vídeos. Então, tanto para uma criança que está no Instagram, que muitos deles podem estar mentindo a idade, eles têm acesso a essas coisas, não é? E como nós dizemos, em termos de prevenção a esses usos, para ir de volta à apresentação da Tchela, uma coisa que uma criança vê já não pode apagar da cabeça, já está aí.
Então, e se eles veem isso e não têm a nossa presença, a nossa supervisão, o nosso conhecimento para estarmos, intervirmos, né? Conversarmos com eles sobre o que é que eles viram, quais são os perigos e tudo mais, claro que os riscos são maiores de haver outras repercussões, mas agradecemos a sua intervenção e os seus olhos por ver a força em nós. Mas muitas das coisas que nós estamos a dizer, que partilhamos aqui, nós praticamos também. E eu acho que vem aí a força. Nós não estamos a falar apenas para dizer o que as pessoas têm que fazer, mas é porque fazemos por experiência própria também. Como eu disse, como eu disse, tanto em minha casa, eu tenho vários. Neste momento, as mais novas que nós temos, que estão conosco, têm 6 e 5 anos. Portanto, e foram entregues aos braços da minha mãe quando eram muito mais novas. Então, é nesse sentido. Muito obrigada. Estamos no fim, né? Foram 3 grandes horas, né? De muito aprendizado. Muitas questões ficaram resolvidas e algumas também ficaram ainda assim, né? Por resolver. No entanto, foram muito bem aproveitadas essas horas, né? Estamos gratos, primeiro, pelas belíssimas apresentações das 3 doutoras. Foram muito objetivas e práticas. Estamos gratos também a todos que participaram conosco ontem e hoje, né? Que participaram dessa segunda conferência de psicologia. E vamos esperar por vocês, né? Vamos esperar por vocês nos próximos eventos, nas próximas participações que faremos. Então, antes de terminar, gostaria de passar a palavra à doutora Moalba, né? Para terminar assim, da forma muito mais clássica, como ela é. Obrigada, Lisandra. Olha, eu digo, e eu, aliás, as minhas colegas conhecem a energia que eu sinto destes eventos. A razão por que nos juntamos é para ajudarmos umas às outras, certamente, mas é também para criarmos um fórum de oportunidades de conversa. Como todos vocês que estão aqui presentes sabem, a psicologia em Angola está em crescimento, não é? Nós somos um bebê mesmo, como psicólogos em Angola, e precisamos de todos vocês. A vila somos todos nós, e os fatores de prevenção que eu menciono não é apenas para nós pais, mas é para todos nós que temos olhos às crianças, para todos nós que temos olhos uns aos outros. E a Susana menciona muitíssimo bem, e aliás eu mostrei-vos a imagem da árvore e a parte de baixo das pandemias também, assentes, e as experiências adversas comunitárias, não é? Portanto, nós, Angola, que saiu de uma época de guerra, o impacto do 27 de maio, o impacto da pobreza, o impacto da delinquência, o impacto de todas essas experiências, não é hoje, não é com 1 ano, 2 anos, 10 anos de trabalho que nós vamos poder resolver muitas dessas condições, não é? Então, trabalho de muitas de vocês, eu vejo a Mary aí, a Mary faz um trabalho excelente como parceria a nós, então todos nós precisamos. A doutora Denise está aqui, tanto a Nídia, que não falou, mas que é também psicóloga, e nós precisamos de todos vocês, precisamos que se normalize esse tipo de conversas, precisamos que nós abracemos a oportunidade das crianças poderem continuar a desenvolver, continuar a crescer de uma forma saudável. Ontem tivemos aqui um testemunho pessoal que foi difícil de ouvir, mas que é uma realidade, que é o impacto do abuso sexual na vida de alguém. E eu falei da minha apresentação na vez passada sobre o abuso, a violência doméstica, e como psicólogos nós temos em mente o impacto de todas essas coisas, né? E queremos trabalhar com todos, temos que dar mesmo as mãos, porque eu tenho a percepção de que a cerca
da aldeia, que é esta aldeia que cria a criança, é as nossas mãos dadas. Portanto, como pais, como qualquer que seja o papel que nós tenhamos, padrinhos, vizinhos, temos que estar alertas, porque é muito trabalho a ser feito, e o trabalho de prevenção é muito mais fácil do que o trabalho de intervenção. Por isso agradecemos a vossa presença, a vossa entrega, o vosso contributo, e mesmo para aqueles que não falaram, nós vamos continuar a trabalhar e vamos continuar a ter outras oportunidades. Por isso, continuem ligados a nós. A Lisandra partilhou as nossas redes sociais, nós vamos continuar a fazer lives, vamos continuar a partilhar material necessário para que nós entendamos que a saúde mental faz parte da nossa saúde integral. E sem ela, como eu disse, esses que eu partilhei são a base de muitas doenças. Aliás, os médicos hoje estão a trabalhar nesse sentido, para podermos ver o indivíduo no seu todo e não apenas o indivíduo como diagnósticos. Por isso, assim fechamos. Ngasa Kidila, e voltem sempre nas próximas edições das nossas conferências. Mais uma foto para todos, ok? Quem quiser tirar as suas câmaras, se quiserem, mas se não... Não, Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Continuação de bom fim de semana. Cuidem-se. Cuidem